Almas queridas, irmãos e irmãs, encarnado, desencarnado, sempre em todas as casas espíritas que eu me apresento, tem muitos desencarnados, meus amiguinhos sempre estão aqui. Boa noite a todos vocês. Que a paz do Divino Mestre Jesus envolva nossos corações desta noite. E para começar a palestra desta noite, eu gostaria de fazer uma pergunta a todos vocês. Se eu dissesse a vocês que a morte, meus amigos, é uma absoluta ilusão e que muitos de vocês já se desprenderam do corpo físico esta semana, enquanto vocês estavam dormindo, enquanto vocês dormiam, vocês acreditariam? A doutrina espírita, meus amigos, nos ensina de forma clara, consoladora, que o sono não é apenas o repouso da carne. O sono é o momento em que a alma rasga o véu da matéria, é a emancipação da alma. E todas as noites, quando fechamos os olhos no leito, nós cruzamos a fronteira do invisível. Porque nós, meus amigos, não fomos feitos para ficar presos ao barro da terra. Nós somos cidadãos do universo. E eu posso dizer a vocês que eu visito as colônias espirituais quase todas as noites, através do mecanismo do desdobramento. E eu vejo, meus amigos, a vida pulsar do lado de lá, com uma vibração e uma cor que os olhos humanos jamais seriam capazes de suportar ou compreender. E é sobre essa realidade, a verdadeira vida, que nós vamos conversar hoje. Nesta noite, não viemos falar de perda, viemos falar de formatura. O tema desta palestra, desta noite, é o trabalho de cura e os bastidores do invisível. E muitos de vocês me conhecem pelo trabalho que realizamos nas casas espíritas, através das cirurgias espirituais. E muitas pessoas, almas necessitadas em cada atendimento, pessoas com dores no corpo, mas acima de tudo com dores na alma. E ali, meus amigos, sob o influxo da mediunidade, de cura, eu me entrego totalmente. Eu me coloco como um simples instrumento, digamos, um canal. Quando a incorporação acontece, o meu espírito se afasta e dá espaço para a espiritualidade amiga. Médicos, enfermeiros, técnicos do plano espiritual. E são eles que operam, meus amigos, verdadeiros milagres aos olhos humanos. Mas o que é um milagre senão a ciência de Deus, que o homem ainda não compreende, não é mesmo? Para que essas cirurgias aconteçam, há uma doação extraordinária de ectoplasmia, essa matéria, meus amigos, fluídica que une o físico e o espiritual. E isso, meus amigos, é um trabalho exaustivo para o corpo humano.
Mas por que o médium não tomba? Eu falo, porque a força do médium não acaba. A resposta está no invisível. É nas horas de desdobramento noturno, meus amigos, que os benfeitores espirituais sustentam as nossas forças necessárias. Enquanto o corpo reposa, meus amigos, na cama, o meu espírito é levado a laboratórios de luz, a postos de socorro, onde o meu perispírito é reajustado, é limpo, e eu sou reabastecido na fonte, meus amigos, para poder continuar doando na terra. E tudo isso é uma engrenagem perfeita, mas de amor e caridade. Nada fica sem amparo. E recentemente, em um desses desdobramentos noturno, eu tive um encontro que tocou as fibras mais íntimas da minha alma. Eu estive com meu pai, já desencarnado, há muitos anos, e olhar para ele, meus amigos, sentir o seu abraço fluídico e perceber a sua lucidez foi mais uma confirmação de que os laços do amor jamais são rompidos pela sepultura. Em nossa conversa, olhando para toda a jornada que trilhei até aqui, os atendimentos, as renúncias, os nossos 5 livros, eu disse a ele uma frase que guardo no coração: meu pai, eu sinto que já concluí os meus estudos aqui na Terra. É como se eu estivesse passando do colégio para a faculdade. Eu quero que vocês reflitam comigo sobre a profundidade desta metáfora que a espiritualidade me permitiu usar. A terra, meus irmãos, é o colégio, é a escola primária da alma. O colégio tem regras rígidas, não é isso? Tem provas difíceis, tem o uniforme que é pesado da carne, que muitas vezes nos aperta, nos incomoda. No colégio da terra, nós aprendemos o beabá do amor, da paciência, do perdão e da resignação, através da dor, meus amigos. Mas ninguém passa a vida inteira no colégio, não é mesmo? O objetivo da escola é nos preparar para os voos mais altos, não é mesmo? O desencarne, meus amigos, não é nada mais do que, eu falo, um sinal tocando, avisando que o ano letivo terminou. A morte não é o fim da linha, é o dia da entrega do diploma. E passar para a faculdade significa, meus amigos, entrar no plano espiritual, mas com a consciência desperta, pronto para estudar, meus amigos, as leis profundas do universo, para trabalhar, meus amigos, caridade em uma escala muito maior, livre do cansaço físico, do tempo e das limitações da matéria. A obra póstuma, meus amigos, em vida,
que eu gosto de falar, não está pronta ainda. A obra póstuma em vida é o rastro de luz, e é com essa total lucidez e desapego, meus amigos, que eu estou terminando o meu livro mais recente, que é uma obra póstuma, que eu tenho chamado, de obras póstumas em vida, escrita em vida. Um livro onde não apenas relato os detalhes das cirurgias espirituais e dos meus desdobramentos, mas onde eu falo, meus amigos, com absoluta naturalidade sobre o meu próprio desencarne. E falar da própria partida, antes que ela aconteça, muita gente acha que é um ato de tristeza, mas não é. É um ato, meus amigos, de profunda fé e conhecimento da imortalidade. Porque eu já estive do outro lado. Eu já conversei com mentores, como o nosso querido Chico Xavier. Eu sei, meus amigos, como é a recepção de um trabalhador do bem no plano espiritual. Por isso escrevo as últimas páginas desse livro, deixando um caminho de luz, um caminho que não me pertence, mas que foi traçado pelo Cristo. E quando o meu momento chegar, que vão chegar de todos nós, quando o meu coração físico bater pela última vez, e hoje em dia pelas redes sociais, quando as redes sociais disserem que eu morri, eu sempre falo para minha família, eu peço que não chore e não vistam o luto, meus amigos, que paralisa. Vistam, meus amigos, a certeza da continuidade. Porque o rastro de luz que um trabalhador deixa na terra, ele não é feito de ouro, ou de monumento, ou de pedra. Ele é feito, meus amigos, de cada palavra consoladora, de cada página didática que clareou a mente de um estudante, de cada fluido de cura depositado no corpo de um enfermo. Este caminho de luz fica como um mapa para os que continuam aqui. Porque, meus amigos, a cura espiritual não vem só de medicamentos, terapias, orações decoradas. Ela começa quando você aceita, meus amigos, meus irmãos, olhar para dentro, mas olhar para dentro com sinceridade e perguntar: o que em mim ainda não está em paz? O que adoece o corpo e muitas vezes um reflexo do que não foi resolvido na alma? Mágoa que você empurrou não para debaixo do tapete, mas para debaixo do peito, para dentro do seu peito. Talvez um trauma que ainda vibram no inconsciente. Pensamentos repetitivos, meus amigos, que drenam sua energia vital. E é aí que os espíritos de luz agem.
Eles não curam apenas com passe ou preces. Eles curam, meus amigos, com inspiração silenciosa, com intuição certeira, com sonhos que alertam, com energias sutis, enviada durante o sono, enquanto você descansa, e eles trabalham. Durante uma noite de aparentes descanso, pode ter certeza, equipes espirituais atuam, meus amigos, no reequilíbrio dos centros de força, limpando o campo energético, cortam laços obsessivos e muitas vezes te conduz a reencontros para promover perdão, promover reconciliação. E a cura verdadeira acontece quando você colabora com todo este processo. Quando você muda seus pensamentos, quando perdoa, quando aceita deixar ir o que já cumpriu a sua função. André Luiz dizia que pensamento é força, é vida, é criação. E os espíritos sabem disso, meus amigos. Eles observam o que você vibra. E é por essa vibração que consegue agir ou não. Se você, meu amigo, minha amiga, sente um vazio constante, uma tristeza sem nome, uma angústia, aquela angústia que vai e volta, talvez não seja fraqueza, talvez seja sua alma pedindo ajuda. E os espíritos amigos querem te ajudar, mas a chave está na sua mão. Quando você se permite mudar, eles encontram passagem, e onde há cooperação entre o céu e a terra, a cura é inevitável. Contar um caso aqui, eu sempre gosto de contar algum caso. Certa vez, eu estava autografando meus livros na Bienal do Livro em São Paulo. E uma moça de uns 20 anos, mais ou menos, se aproximou de mim e eu disse a ela: "Você está bem?" E ela respondeu: "Sim." Então eu disse: "Posso te ajudar?" Ela disse: "Eu só quero que você saiba que eu decidi ficar." O motivo dela vir falar comigo, meus amigos, ela disse: "Eu só queria te dizer isso. Eu decidi continuar viva. Eu só queria te dizer isso porque foi isso que os seus livros fez por mim. Então, obrigado." Eu fiquei assim, sem palavras. Ao ler nossos livros, meus amigos, essa moça decidiu não tirar sua própria vida. E hoje eu vejo que para mim não foi e nem é importante vender muitos livros, como eu já falei. Eu acredito que se
a gente tivesse feito tudo isso pela essa moça, mesmo que a gente tivesse vendido apenas um livro, já valeria a pena. Vocês não acham? Eu acredito que a espiritualidade amiga que me conduz, meus amigos, nos nossos livros, demonstram a diferença entre viver uma vida de significado e de viver uma vida de conveniência. Numa vida de significado, você se pergunta: como posso tornar o mundo um lugar melhor? É a disposição de servir como se você fosse um ajudante do universo, dos amigos da espiritualidade maior. A conveniência, ao contrário, parte da pergunta: o que eu vou ganhar com isso? Em vez de ser um ajudante, meus amigos, de colocar muitas das vezes no lugar do próprio Deus, não é mesmo? E teve outros casos também de um menino autista, que a mãe veio falar comigo, desde que lançamos nosso primeiro livro, Lições Edificantes pelos Diversos Espíritos. Há muitos anos atrás, foi até numa casa espírita, acho que foi no José de Aguiar. Este livro eu dei de presente para essa mãe, acalmar seu filho, que tinha crises na época, quando ele era criança, e até hoje, meus amigos, este livro está no quarto do seu filho. E todas as noites, ele lê uma mensagem, ele já está um rapaz já, dos espíritos amigos, que está lá no livro. E ele dorme muito bem sem as crises de autismo. E não importa, meus amigos, o que a gente faz, não é mesmo? Todo dia a gente tem o poder de impactar a vida de alguém. E esse impacto, meus amigos, pode deixar a vida do outro pior ou melhor. E isso é uma decisão consciente que acredito que todos nós temos que fazer. Nós, irmãos trabalhadores da seara do Cristo, meus amados irmãos, a grande formatura que eu falei no início, lembra? Não esqueci. A grande formatura nos aguarda, a todos, não é mesmo? Alguns de nós pegarão o diploma um pouco antes, outros um pouco depois. Mas o vestibular da terra, meus amigos, é curto para todos nós. E quando vocês saírem desta casa de oração, essa casa espírita, hoje, à noite, e olharem, meus amigos, para o céu estrelado, lembre-se de que a nossa pátria é o infinito. Por isso, meus amigos, não desperdicem o tempo de vocês no colégio do mundo, né? Com mágoas, com orgulho ou com discussões estéreis. Aproveite, meus amigos, cada minuto para estudar, para amar, para servir. Aos que ficam aqui na terra eu deixo o meu coração,
A minha gratidão eterna por terem me permitido, meus amigos, ser o instrumento de cura em suas vidas. E o meu compromisso definitivo, as mãos que operam o bem aqui na carne continuarão estendidas lá do outro lado, na retaguarda, trabalhando, junto com a espiritualidade maior, por cada um de vocês. Porque, meus amigos, meus irmãos, não há morte, não é mesmo? Para quem vive no amor. Então, sigam o caminho iluminado. Nós vamos nos ver ainda nas salas do infinito, e que Jesus abençoe a todos vocês, hoje, amanhã e sempre. Muita paz, meus irmãos. Boa noite. Quando a casa silencia e a cidade perde o tom, sento aqui, fecho os olhos, te procuro em oração. Teu sorriso vem tão nítido, feito foto em meu quintal. Vejo a mesa, o café e um carinho tão igual.